Analise as afirmativas abaixo. 1. As algas são seres fotossintéticos, conhecidos como plantas do mar. Por esse motivo, pertencem ao reino Plantae. 2. As algas são responsáveis pela maior parte do gás oxigênio liberado diariamente na biosfera. E 3. Quando há um desequilíbrio de fatores ambientais, as algas podem se multiplicar descontroladamente por meio de florações. Então vamos lá. A número 1, ele fala que as algas são fotossintetizantes. Verdade, perfeito. Só que lembra que a gente falou no comecinho? Elas são fotossintetizantes, mas elas não são consideradas plantas. Por quê? Não tem tecidos verdadeiros, elas não têm cloroplasto, elas não fazem parte desse reino, fazem parte do reino protista. Lembra disso? Algas fazem parte do reino protista. Então, vamos colocar aqui, reino protista. Então, é importante isso. Depois, são fotossintetizantes, fazem parte do reino protista. A 2. Então, a primeira está errada. As algas são responsáveis pela maior parte do oxigênio liberado diariamente na biosfera. Verdade. Por quê? Quando a gente pensa, né, na área que a gente tem de mar em relação à área de continente, a gente tem muito mais área com mar. Então, tem uma quantidade enorme de algas fazendo fotossíntese. Então, elas são muito importantes na produção de oxigênio para a biosfera. Então, a 2 é verdadeira, tá? A 3. Quando há um desequilíbrio de fatores ambientais, as algas podem se multiplicar descontroladamente por meio de florações. Isso é verdade. Vamos lembrar um pouquinho das aulas de ecologia. Lembra quando a gente falava de um processo chamado eutrofização? Eu não vou falar muito disso, que a nossa aula não é sobre isso, mas é só para você relembrar. Eutrofização, que processo que é esse? Eu quer dizer verdadeiro, trofos, nutrição. Eutrofização quer dizer com jogar nutrientes na água. Então, quando acontece eutrofização, você tem nutrientes na água. Nutrientes na água. Quando eu tenho um excesso de nutrientes na água, o que acontece? Eu tenho muito nutriente, eu vou ter uma proliferação dessas algas. E aí, como diz aqui essa afirmativa, quando há um desequilíbrio ambiental, poxa, como é que está caindo esse nutriente na água? Pode ser esgoto, pode ser resto de comida, né? Alguma substância que está fazendo com que você tenha nutriente na água, não deveria ter. Então, isso faz com que você tenha uma quantidade anormal dessas algas. Então, você tem um aumento da quantidade de algas. Mas, Carla, qual que é o problema da quantidade de algas? Elas podem, muitas vezes, se multiplicar mais do que o normal, então elas podem cobrir a superfície daquele rio, por exemplo, e acabar não deixando a luz entrar na água, né? No caso de um lago, por exemplo, falei de rio, mas pode ser de lago, que a água é mais, tá parada, é mais difícil você ter ali a saída, né? O movimento é menor da água, então acaba que isso facilita até a proliferação dessas algas. Então imagina, ela cresce ali em cima e pronto, ela impede a entrada do sol. Então isso acaba atrapalhando as que estão lá no fundo e aí causa um monte de problema que a gente vai ver melhor nas aulas de ecologia, tá bom? Então só para você se lembrar. Tranquilinho? Então a 2 e a 3 são verdadeiras, a 1 é falsa, tá bom? Então agora a gente vai, então a resposta certa é a letra B de bola.